Café Brothers, episódio 178. No oferecimento de Celero Telecomunicações e Forte Incorporadora, a maior corporadora do estado, Agra GPS, uma empresa canadense que está aqui no Brasil desenvolvendo tecnologia para o agronegócio com piloto automático e GPS. Um abraço para você, Pedro Torres. Escola do Agro. A Escola do Agro apresenta para vocês a quarta imersão da Escola do Agro em Maracaju, Mato Grosso do Sul, dia 25 a dia 28 de maio. Então corre lá, faça sua inscrição, que as vagas são limitadas. E por falar em agro, hoje nós estamos com um cara aqui que está há muito tempo nesse sistema FamaSul, Senar. Seja muito bem-vindo, Lucas Galvão, no Café Brothers. Se apresenta para aquela câmera ali, para quem não te conhece, por gentileza. Obrigado pelo convite especial aí a você, Xandó, para a gente poder bater um papo daquilo que a gente tem paixão, daquilo que a gente gosta, né? Então, eu que sou terceira geração de produtores rurais, né? Meu avô, meu pai e eu, e tive a oportunidade de fazer agronomia, né? Como formação básica aí, desde 2006, quando eu me formei e comecei a trabalhar no sistema FamaSul, né, uma entidade aí de representação dos produtores rurais, e lá eu tive a oportunidade de fazer a minha carreira e chegar na função de executivo hoje, e também o que me possibilitou conhecer muita gente, muita tecnologia, muita informação, e me abriu portas para que eu empreendesse no agro também. Então, eu sou engenheiro agrônomo de formação, tenho uma carreira executiva dentro de uma instituição, mas também sou produtor rural e empreendedor no agro. Casado? Casado com a Rita já há 20 anos, né? Caraca. Desde a época da faculdade no Paraná. Eu sou do interior de São Paulo, minha esposa é paranaense, nos encontramos lá e eu trouxe a paranaense para vir morar no Mato Grosso do Sul. 20 anos, se já vendesse um curso, eu ia comprar de casamento. E eu brinco, 20 anos de casado, né? Entre namoro e casamento são 22. Eu tenho 42, então eu tenho mais tempo com a Rita do que sem a Rita na minha vida. É verdade, eu também estou nessa pegada aí, cara. Ô, parabéns, cara. Hoje a gente vê que casamentos duradouros são cada vez menos, né? A gente vê essa realidade. Mas eu acredito que aí está um dos segredos do seu sucesso. Entendeu? O cara que ele consegue manter o casamento não tem problema que ele não resolve. Tenho certeza disso, né? Minha esposa foi uma pessoa que me apoiou muito, né? Somente no começo de carreira, né? Talvez quem esteja nos assistindo esteja nesse momento de começo de carreira, tem muitas dúvidas, para onde a gente vai, para onde não vai, passa por muitas dificuldades. Quando você tem uma pessoa que está no mesmo propósito seu, com o mesmo objetivo de vida, com certeza ela te ajuda, e é muito isso, né? Com As certeza, duas partes aí se beneficiam. Então, eu acredito muito também na instituição do casamento também. com certeza. Lucas, o seguinte, para quem não sabe, para quem não conhece, qual a diferença entre o cenário e a FamaSul? Para aquela câmera ali, por favor. Obrigado por você perguntar, porque a gente é, se denomina como Sistema FamaSul Senar MS. Né? O Sistema FamaSul é uma entidade de representação dos produtores rurais do Mato Grosso do Sul. Então, o proprietário de terra, o produtor rural, ele tem na FamaSul como sua entidade representativa no estado. Mas nós fazemos parte de um sistema sindical rural patronal, que ele é piramidal. Nós temos a Confederação da Agricultura e Pecuária, a CNA, em Brasília, que nos representa em nível nacional. Nos 27 estados da federação, nós temos uma federação, aqui em Mato Grosso do Sul, a FamaSul, e tem nos municípios os sindicatos rurais que representam diretamente o produtor. Né? Nós temos 79 municípios em Mato Grosso do Sul, 67 sindicatos. Onde nós não temos sindicato rural, nós temos a extensão de base, que é algum município que representa o vizinho ali também. Então, nós temos uma capilaridade que está aí, no Brasil, são mais de 2.500 municípios que possuem sindicato rural, e no Mato Grosso do Sul, 67. E o Senar é o braço da educação, é o braço do conhecimento, é o braço da assistência técnica que esse sistema mantém ao longo dos 30 anos que existe. Desde 92, começou, construiu o Senar através da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E é importante destacar que o Senar, ele só existe porque o produtor rural, quando ele comercializa um saco de soja ou abate um boi, ele paga um valorzinho lá, 0,2%, que volta para o Senar fazer capacitação
aos trabalhadores, aos produtores rurais e toda a sociedade. Então, o produtor rural contribui devolvendo esses recursos para a sociedade em forma de capacitação, em forma de conhecimento, em forma de inovação, e os números nossos são bastante expressivos, né? Em 2025, por exemplo, aqui em Mato Grosso do Sul, nos cursos de formação profissional rural e promoção social, nós atendemos 63 mil pessoas. Caraca, gente, pô, Maracaju inteiro, pô. Em todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul tem ação do Senar em algum momento. Essa é só uma vertente, Xandó. Assim, formação profissional rural, o FPS, é uma sigla de cursos na área técnica. Então, assim, manutenção de máquinas e equipamentos, que eu sei que é uma área que você dá aula muito bem aí, é uma referência desse mercado, mas nós temos manejo de pastagem, nós temos para fazer cerca, por exemplo, pecuária leiteira tem um monte de cursos, e aí nós temos na promoção social, são cursos que visam melhorar a qualidade de vida das famílias. Então eu tenho curso na área de culinária e de artesanato, mas eu tenho panificação, embutidos, tenho corte e costura, e são duas coisas que se complementam, né? Então, aquela pessoa que quer seguir um ofício no meio rural mais técnico, ele busca no FPR uma possibilidade, ou conhecer algo novo, que ele não conhecia, ou aprimorar a sua técnica. Às vezes ele aprendeu com o pai, na roça, sem atualizar. Às vezes ele aprendeu sem nenhum tipo de metodologia. A gente tem toda uma orientação pedagógica da forma de fazer, o porquê que ele está fazendo aquilo, então dá algumas noções em relação a isso. E a promoção social é para aquelas pessoas, e a quantidade de mulheres são maiores do que dos homens que buscam esse tipo de curso, porque eles entendem que é uma forma de gerar renda, ascensão social, pessoas que não tinham renda, ou marido e mulher, só o homem trabalhava, a mulher não trabalhava, ela que não tinha oportunidade, fez um curso de Senar, aprendeu a fazer pães e bolos, por exemplo. E tem um time empreendedor, montou lá a panificadorazinha, montou a bolaria, e hoje, inclusive, é a principal renda da família. Nós temos vários casos nesse sentido. Segura um pouquinho isso aí que nós vamos falar mais para frente. Mas eu quero dizer para você o seguinte: a gente falava aqui no backstage, né, de morar fora, de conhecer outras culturas. Você falou para mim que você já teve a oportunidade de conhecer os Estados Unidos, a Europa, e eu tenho um dado que me deixou muito surpreso de forma negativa, que a gente vive numa bolha dentro do agronegócio. Se você falar comigo de pecuária leiteira, de cavalo, de máquina, a gente é do meio. Isso é o nosso dia a dia. Há mais de 20 e poucos anos a gente respira isso. Mas às vezes a pessoa da cidade ela não tem noção do que é isso. O cara acha que a cerveja está na partilheira. Entendeu? Ele gosta de tomar uma cerveja gelada ali, tá no happy hour, comer um torresmo, né? Ali um aperitivo, aquela comida de boteco, mas o cara não sabe de onde vem. Entendeu? Então, em 2016, saiu uma pesquisa que 16 milhões de norte-americanos afirmavam que o leite achocolatado vinha da vaca marrom. Aí eu falei, não é possível, cara, isso aqui é verdade. Quem quiser dar um Google aí pode pesquisar. Então, o que aconteceu? Eu pensei assim, cara, nós que somos do agro, essa culpa é nossa. Nós não estamos furando essa bolha do agro. E você trazendo esses dados, que na verdade são evidências, são fatos, que aconteceram no ano passado, como fazer para furar essa bolha e levar esse conhecimento, essa transformação que o Senar faz para as pessoas comuns? Essa é a pergunta de 1 milhão, ou de vários milhões, né? Porque se comunicar com uma sociedade heterogênea e cada vez mais urbana é difícil para você mostrar o lado do produtor rural. E nós temos que voltar algumas décadas para trás, de algo que um professor, Fernando Curi Pérez, da USP, coloca no seu artigo muito bem, são os valores antirrurais. Desde a época. Como é que é? Valores antirrurais. Cara, desculpa a minha ignorância, mas é um termo, para mim, novo. Valores antirrurais, como assim? Trabalhar contra o produtor rural? Eu vou explicar um pouco, não com a profundidade do professor, mas vou tentar aqui de uma forma muito simplista, talvez, exemplificar isso. Brasil da década de 30, movimento tenentismo, depois Getúlio Vargas, onde o Brasil começou de fato
a crescer, se desenvolver, urbanizar, industrializar. E existia um conceito de que ser rural era atrasado, o que era moderno, o que era a industrialização do país. Então isso ficava no subconsciente das pessoas, foi incutido na mente das pessoas. Em vários motivos, por exemplo, as questões de benefícios sociais, aposentadoria, plano de previdência pública existia para quem trabalhava na cidade, na indústria. Para o meio rural não existia. Tanto é que a aposentadoria rural ela veio muito recente. A professora do magistério, quando ela se formava no magistério e ia começar a dar aula, ela tinha por obrigação de dar aula primeiro na escola rural, passar um estágio probatório de 1 ano e depois só aí que ela poderia ir para o urbano. Então, o que você acha que uma professora naquela época falava para a gurizada? Ó, façam igual eu. Fiquem aqui enquanto vocês, só porque vocês gostam. Quando você tiver a oportunidade, vocês vão para a cidade, porque lá vai ter melhores salários. Cara, você fez eu viajar no tempo agora, hein, mano? Pode conversar com a turma mais antiga, dos nossos pais. Eu morei na Fazenda Maraty, pô. Pois é. Morei na Fazenda Maraty de 89 a 96. E o que a turma falava para você? Vaza daqui, não é isso? Exatamente. Se você tiver uma oportunidade na cidade, você vai embora da cidade. Fica mula. Então, isso 10, 15, 20 anos acontecendo, e uma sociedade toda. Então, sempre foi isso que foi falado. Tá, o agro é atrasado. Isso incutiu na cabeça das pessoas. Posso fazer uma observação Claro. para agregar valor no que você está falando? Claro. Então, tá aí a resposta do apagão de mão de obra que nós estamos vivendo hoje. Perfeito. Hoje nós vivemos num Brasil de 15% de população rural, mais ou menos. Cada estado tem a sua realidade, mas essa é um pouco da realidade. Só que hoje, o interior do país cresce muito mais do que os grandes centros. Com certeza. O aumento dos indicadores socioeconômicos, seja IDH, hoje no interior está crescendo muito mais rápido do que nas capitais. Por quê? Porque o agro se estabeleceu, o agro interiorizou no Brasil, né? O Centro-Oeste, até 20 anos atrás, era a realidade de expansão. Hoje, o Maranhão, o Piauí, o Mato Piba, aquela região toda lá, estabelece-se uma produção primária, soja, pecuária. Daqui a pouco vem a infraestrutura logística acompanhando, e aí vem as agroindústrias, que é o momento que Mato Grosso do Sul está vivendo. Os maiores investimentos privados do país estão em Mato Grosso do Sul com as agroindústrias, celulose, cana-de-açúcar, etanol de milho. E aí hoje nós temos, eu acho que esse termo não existe, mas quando eu falei, né, da migração do rural para o urbano, e agora está acontecendo o contrário. Posso falar o porquê disso? Eu tenho uma suspeita. Eu vou te falar para você, e principalmente para você que às vezes está matando cachorro a grito na cidade, eu vou te dar alguns motivos para você trabalhar da porteira para dentro, como operador de máquinas agrícolas ou com alguém da pecuária. Primeiro, você não vai pagar aluguel. Então, só aqui você tira um salário mínimo. Você não vai pagar água, não vai pagar luz e nem internet, tá? Só aqui você tem mais ou menos aí também de 1.100 a 1.200 reais. Então são quase 2 salários mínimos que você tem. Em algumas propriedades você não vai pagar comida. Então você tem esses 5 motivos. E mais um motivo que você tem. A grande maioria das propriedades rurais pagam um bônus para o colaborador, chamado também de comissão. Então você tem uma comissão de soja e de milho por conta da jornada de trabalho e o comprometimento. Então o produtor rural ele tem esse mecanismo para bonificar, ou seja, agraciar esse colaborador que realmente veste a camisa da empresa. Eu tenho visto isso de norte a sul do país. E mais, você que é jovem, tem 18 anos, não tem condições, às vezes, de fazer uma faculdade, eu quero dizer para você que o agro está de portas abertas. E você, em vez de pagar para você aprender na faculdade, e às vezes você sair da faculdade sem nenhuma garantia de emprego, o agronegócio ele abre as porteiras e paga para você aprender. Se você for alguém que tiver um perfil de liderança, dentro de 4 ou 5 anos, que seria o período de você estar na faculdade, você pode se tornar um líder de operações. Quem sabe do plantio, de pulverização, da pecuária de corte. Ou seja, o agro está de portas abertas para você. Por isso eu acredito, Lucas, que está fazendo uma inversão, essa migração da cidade para o campo. Não, você, para mim, resumiu muito bem
o que eu tenho visto na prática, né? A gente vê profissionais, porque assim, tem que fazer um parênteses aqui. Ainda hoje, mas por muito tempo isso foi mais forte, se endeusou fazer faculdade. O ensino superior é uma meta, eu acho que é justo, as pessoas têm que buscar, Demais, eu concordo com você. mas não é o único caminho, entendeu? E deixou-se de investir nas capacitações de nível técnico. A Austrália, você teve experiência, a parte técnica, a formação técnica, o tecnólogo, o técnico, ele tem um valor tão grande quanto um do superior. E no Brasil deixou de existir. Antigamente você tinha o técnico de contabilidade, o magistério. Por um bom tempo o Brasil parou de investir nisso, técnico agrícola. E agora percebeu-se, porque existe lá no nível operacional, o, as pessoas estão com a mão de obra lá, existe o estratégico, que são os ensinos superiores, mas o tático ali, que faz a leitura do que o estratégico quer e conecta com a operação, falta profissionais. Tem um gap muito grande, né? Muito grande. Ali tem uma oportunidade muito grande. Então, hoje você tem, na realidade do agro, técnicos ganhando bem mais do que profissionais formados em ensino superior em cidades que já estão saturadas. E as pessoas estão vendo esse movimento. Nós temos o Senar Mato Grosso do Sul, tem 16 polos de ensino técnicos. São 7 cursos de formação técnica, em agronegócio, em zootecnia, em fruticultura, em silvicultura. Lançamos agora NR, Segurança do Trabalho, e eu tenho lá advogados fazendo esse curso, eu tenho agrônomos que se formaram, não sabem na prática fazer, estão fazendo esse curso. Sai brincadeira comigo. Tem gente formada com ensino superior que não se encontrou, tem jornalista, e não é desmerecendo, ou menos. Contrário. Mas a pessoa viu e falou assim: eu estou no estado agro, num país agro, eu preciso entender do agro. Nem se for para complementar a minha formação primária, ou se não, fazer uma formação. Lucas, eu tenho experiência com a gente aqui na escola do agro, que eu recebi a inscrição de um dentista. Deve ter surpreendido lá na hora que Eu olhou. falei, cara, não é possível, cara. Tá, posso perguntar pro senhor por que que o senhor está aqui? O senhor é um dentista formado, consolidado, o cara tem uma carreira boa, cara, um cara próspero aqui na região. Por que que você veio fazer o curso de máquinas com a gente aqui na escola do agro? Ele falou assim, para eu ter assunto para conversar com os meus clientes. Essa é a visão desse camarada. Eu falei, não, você tá falando sério? Ele falou, cara, eu tô falando sério. Você não tem ideia de quantos produtores rurais que sentam na minha cadeira e eu não entendo bosta nenhuma do que ele fala, desculpa o perdão da palavra, mas eu não entendo nada do que eles falam e eu quero estar por dentro do assunto para eu ter uma conversa produtiva com o meu cliente. Eu tenho um cliente de 20 anos que é meu cliente, é agricultor e ele há 20 anos não consigo conversar com ele. Excelente, excelente. Uma pessoa de visão, né? E a gente tem casos muito legais, assim, de pessoas que pivotaram na carreira mesmo quando descobriram as oportunidades que existem no agro. Então, hoje é normal vir pessoas do interior de São Paulo, ou das capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, e vem no agro, tem um parente aqui, pô, o que está acontecendo nesse agro aí? Aqui que eu digo, mas também no Mato Grosso, no nortão do país. E, pô, e vai e fica. O cara tem uma visão diferente. E eu tenho pessoas também, Xandão, acho que vale a pena a gente contar aqui, de que tiveram ascensão social por conta do agro. Você contou um pouquinho da história também no bastidor aqui, eu acho que tem tudo a ver com a história que eu vou contar aqui também. Pessoas que tinham profissão de frentista, de vigilante noturno, ou que estavam sem profissão, fizeram um curso técnico do Senar em 2 anos, gratuitos, semipresencial, então dá para você trabalhar, à noite você estuda, final de semana você vai para a fazenda, vai para a prática, então você consegue fazer dos 2 anos, e que saíram lá de um salário mínimo, e em 2 anos foram ganhar 4, 5, 6 mil reais com o título técnico, o diploma de técnico agropecuário. Técnico. Legal, cara. Isso é massa demais. E dali você vê, e é o lema que a gente usa no Senar, que é o Senar transformando vidas. Porque a gente acredita, e é isso que a gente persegue, que através da educação, do conhecimento, a gente transforma a vida das pessoas. Esse é o nosso propósito no Senar. Estou em pleno acordo com você, cara. E a gente voltando lá atrás, onde você falou sobre aquele termo contra o agro, Valores antirrurais. valores anti-rurais, o Brasil, Lucas,
Eu acho que esse trabalho que você faz, você está numa organização que você tem apoio para fazer isso. é, Nós vamos levar algum tempo ainda para mostrar uma outra face do agro, que é de transformação de vida. E eu falo que a culpa é nossa, a gente demorou demais para mostrar isso na internet, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente sai para palestrar nas escolas ou dentro das propriedades rurais, que às vezes um menino, poxa, posso até contar para você um caso aqui para contextualizar, de um menino aqui na Showtech que ele me pediu para tirar uma foto comigo. Eu falei, vamos tirar. Tá, pô, eu tava vendo você, seus vídeos lá na Austrália, tal, legal. Daí ele veio e falou comigo, falou, Xandó, você não me dá um autógrafo? Pô, Eu falei, como assim, né? cara, como assim, cara? Eu falei assim, não, me dá um autógrafo aqui. Nossa, Lucas, eu tive que me segurar para mim não chorar, cara. É gratificante, né? Porque aquilo, cara, te toca, né, cara? Eu Uhum, falei, o que que eu vou escrever? O menino tinha, acho que 13 anos. uhum, Aí eu falei, olha, escrevi algumas coisas ali para ele, né? Se não me falha a memória, para ele focar no inglês. E uhum. ele falou, cara, você me inspira muito, cara, eu quero ser igual a você. Legal. Falei, então, a gente demorou de mostrar esse lado do agro que transforma, que dá uma mudança de vida. Às vezes, como você falou, o cara foi ali fazer a faculdade, não se encontrou naquele mercado, voltou, parece que ele está dando um passo atrás. Cara, eu quero falar para você, não é um passo atrás, cara. Às vezes ele tem que entender a dinâmica da flecha, né, Lucas? Exatamente. Vou retroceder para pegar impulso para ir, cara. Exatamente. Talvez na advocacia você não ia fazer a diferença que você vai fazer no agro, da porteira para dentro. Sem dúvida. Então, é muito valioso esse trabalho e o produtor rural ele tem essa demanda crescente da mão de obra, que é um apagão não só aqui no Brasil, Lucas, fora do Brasil. Para você ter uma ideia, só de imigrantes que entram nos Estados Unidos todos os anos para fazer safra, são 1.300.000 pessoas, Só para safra, só para só para a safra, do período de junho a dezembro. O governo que está atualmente lá nos Estados Unidos deportou 2 milhões de pessoas, 300 mil se entregaram. O ano passado foi assim muito rápido. De junho a outubro, cara, subiu demais o preço das frutas, porque a Califórnia é um grande produtor de frutas, e esses imigrantes ilegais que estavam lá fazendo a colheita manual de fruta foram embora. As frutas apodreceram no pé, encareceu lá no Walmart, no mercado. Uhum. Então a gente entende que essa escalada da mão de obra para dentro do agronegócio, ela só vai crescer. Então é uma baita de uma oportunidade. E consolidando esse pensamento que eu fiz contigo aqui, eu tenho visto e vivido uma carência de líderes do agro. Você concorda com isso? A sucessão dos negócios e das entidades também é um desafio de todas as áreas, né? Então, estou falando de sucessão porque os líderes são forjados nas instituições, né? Então, aquele produtor rural que está num sindicato rural, que está numa federação, né? Nós temos um programa dentro da federação que chama Líder MS. A gente trabalha com as lideranças e nós temos várias pessoas de sucesso que passaram por lá. O nosso atual governador Eduardo Riedel, a senadora Tereza Cristina foi uma ex-aluna, nosso presidente atual, Marcelo Bertoni, um ex-aluno. Caraca. Eu fui ex-aluno desse programa também. Nós temos várias pessoas. Personalidades. Eu vou cometer o erro aqui, então não quero passar mais gente aqui, mas tem muita gente que hoje cumpre um papel aqui de Maracaju, Mandi, Luciano Mendes, Artêmio, tem várias pessoas que hoje cumprem um papel de liderança, seja nos seus negócios, no sindicato, nas cooperativas, que passaram por esse programa de formação que a gente fez lá. Mas é um desafio contínuo. Por quê? Porque a liderança, você representar, é um trabalho que tem que ser voluntário. Então as pessoas às vezes deixam os seus negócios para dedicar ao coletivo. E o coletivo muitas vezes não valoriza o seu trabalho. As pessoas sabem apontar o dedo, sabem criticar quando as coisas não estão dando certo, mas não vem lá o tempo que esses líderes estão deixando os seus negócios, as suas famílias, para dedicar em algo coletivo. E para receber muitas vezes crítica. Então é um trabalho inglório, mas assim, quem gosta, ele entende que através
dos trabalhos coletivos, você consegue transformar também vidas, impactar no seu negócio. E se você está defendendo a sua categoria, indiretamente você vai ser beneficiado, porque você vai estar buscando melhores. É um tempo que você vai buscar em melhores condições para o seu negócio. Mas eu acho que o desafio, e a gente tem alguns trabalhos nesse sentido, de sucessão nas propriedades. A gente tem um programa do Senar chamado Jovem Sucessor Rural, onde a gente prepara filhos de produtores para assumirem os negócios da família, seja com conhecimentos técnicos, mas também comportamentais, né? E a gente tem esse trabalho, nós temos esse programa de liderança. E eu queria só voltar um pouquinho, Claro. que é e o nosso presidente, o Marcelo Bertoni, fala muito nisso, que é sobre o programa Agrinho. É o nosso maior programa de responsabilidade social, que a gente trabalha conceitos de cidadania, de pertencimento, valorização do agro, com os alunos de 1º ao 9º ano das escolas públicas e particulares de Mato Grosso do Sul. É um projeto de outros estados, tem também, mas a gente trouxe para o Mato Grosso do Sul há 10 anos. O nosso atual governador Eduardo era o presidente da federação na época. Eu gosto de falar assim porque eu tenho um tempinho lá de casa, depois a gente conversa sobre isso, então a gente acaba trazendo história aí das antigas aí. Mas a gente atendeu em 2025, Xandó, 603 escolas em 79 municípios, foram 16 mil professores que receberam a nossa metodologia, o nosso material, as cartilhas, que tem lá desenhos, tem a parte da cultura, das obras literárias do Mato Grosso do Sul, sobre as espécies de árvores, sobre as espécies de fauna e flora de Mato Grosso do Sul. E eu trabalho ali matemática, eu trabalho o conceito de que, por exemplo, você fez uma fala aí sobre a percepção do americano quanto ao leite achocolatado, né? Lá nós temos para as criancinhas de 2º, 3º ano, sabe aqueles brincadeirinhas de ligar a coluna A com ligar a coluna B? Eu tenho uma vaquinha aqui e tenho um copo de leite. Eu tenho uma galinha e tenho um chicken lá, o frango frito lá na ponta. Então ela tem que ligar, então ela começa a entender, opa, então o leite vem dessa aqui. E o que está por trás da produção de leite? Legal. Nós atendemos 200 mil crianças nesses projetos. E aí nós temos uma competição entre as escolas, de melhores redações, tem para a turma do 8º ano e 9º ano, é podcast. O ano passado o tema foi Pantanal. Então eles tinham que montar lá, lógico, com celular, com alguma coisa, um podcast. Aí trazia um produtor para entrevistar, trazia o professor e discutia o tema lá e postava isso na nossa competição lá. Foram, acho que 2.000 e poucos trabalhos que foram apresentados. E os ganhadores a gente leva para Campo Grande, faz um dia de comemoração, presenteia com tablet, com computador, com celular. E aí tem pessoas, e teve um caso de uma menina, eu acho que era de uma aldeia de Atacuru, mas da fronteira do estado, era uma índia que estudava na escola lá, que participou, e ela foi para Campo Grande. Ela nunca tinha saído daquela comunidade dela lá. Nossa. Aí você imagina o choque para essa criança. Choque cultural. Foi para Campo Grande, lá no shopping, a gente teve uma sessão de cinema só para eles, comeu o McDonald's, comeu as coisas que ela nunca tinha visto. Aí a cabeça dessa criança, ó, eu estudei, me dediquei e consegui, foi recompensado. Isso muda o trabalho da vida. Isso muda o jogo da vida da pessoa. Fala assim, eu vou, então, através da educação, eu posso, o mundo é o limite, né? Então é um programa que a gente tem tentado fazer de formiguinha demais, aí. Cara, eu acho que foi uma das coisas que me deixou mais feliz nos últimos tempos que esse podcast, cara. Legal. De ouvir esse trabalho que vocês estão fazendo com as crianças. Porque a presente momento parece que não vai dar em nada. É longo prazo, né? É longo prazo, né? Porque assim, ó, eu não quero trazer viés político, claro, mas eu não posso deixar de contar a história aqui de que o comunismo, o fascismo, toda a esquerda, ela se enraizou dentro das escolas, dentro das universidades. E ela trouxe uma vertente chamada assistencialismo, que isso não se sustenta. É muito triste, cara, saber que tem uma cidade no Brasil que 90% das pessoas vivem de Bolsa Família. Então, se você já foi para o Maranhão, que é o nordeste do país, você vê claramente a região onde é miserável
E eu juro para você, Lucas, que eu achava que eu nunca ia presenciar uma realidade dessa. Esgoto céu aberto, crianças realmente numa situação de miséria, e você anda 100, 200 quilômetros daquilo ali, onde você vê que a agricultura está estabilizada na região de Balsas, uma outra realidade. Então eu acredito que onde a agricultura se desenvolve, as pessoas se desenvolvem. Onde o agro em si, em toda a cadeia produtiva, desde a pecuária, leiteira, enfim, tudo que você falou, a agroindústria, onde ela chega, ela regaça a boca do balão, cara, entendeu? E isso eleva a felicidade, a moral das pessoas, porque você tirar uma pessoa da questão da miséria. Então, assim, Lucas, esse trabalho, cara, parabéns para vocês, cara, que esse trabalho que vocês fizeram com essa menina. E por onde eu tenho passado, falo assim, eu tenho dito isso, que tipo de memória você tem construído nas pessoas? Ah, Essa menina, provavelmente, por ser uma indígena, ela vai levar no coração dela que uma instituição que é sustentada pelos agricultores mudou a realidade dela naquele momento. Ela vai ter uma outra visão. sem dúvida. A gente demorou para mostrar esse lado do agro, mas se a gente não começar, nunca vai ser concluído isso. Qual é a realização pessoal do Lucas Galvão? Qual é o sentimento do Lucas Galvão de receber um feedback desse de uma criança? É muito gratificante, é transformador. E dá gás para a gente continuar fazendo, né? Eu acredito e falo muito isso, né, para minha equipe lá, que a gente tem que ser motivado pelo nosso propósito, né? E o nosso propósito pessoal, e cada um tem um propósito que pode ser inclusive momentâneo. Eu tenho um propósito de me formar de curto prazo, eu tenho um propósito de casar, eu tenho um propósito de comprar minha primeira casa, eu tenho um propósito de trocar de carro, de fazer uma viagem. E o meio pelo qual eu consigo cumprir aquele propósito é através do meu trabalho. Então eu posso estar cumprindo meu propósito atrelado a uma empresa ou uma instituição que comunga dos mesmos valores e propósitos, né? Então eu fico muito feliz de estar trabalhando há 20 anos numa instituição que tem o mesmo propósito que eu, que é através do conhecimento e educação transformar vidas, impactar as pessoas, mudar a realidade das pessoas, né? Então eu me satisfaço e ainda recebo um salário ainda, né, para isso. Muito bom, muito bom. Lucas, o sistema FamaSul, o Senar, ou vocês, tiveram uma sacada muito legal para tentar furar essa bolha do agro e mostrar uma outra realidade do agro com pessoas. Eu vi que vocês fizeram um reality show lá, cara. Queria que você falasse um pouquinho do nome do reality, né, onde que tá para o pessoal assistir e qual foi a premiação. Legal. É justamente o que nós estávamos falando há pouco, né, da necessidade de comunicar com a sociedade. A gente tem alguns desafios. Primeiro, comunicação interna. Eu preciso mostrar para o produtor rural, que é quem paga o Senar, o que eu estou fazendo, para ele entender e valorizar os serviços que estão sendo feitos, que é o retorno do recurso dele para ele mesmo, para o seu funcionário ou para a sociedade. Mas eu tenho que comunicar com a sociedade, para desmistificar algumas coisas que falam da sociedade, do agro, enfim, das coisas ruins e coisas assim. Do agro malvadão. O agro malvadão. E também atrair talentos para o agro, porque nós estamos no mercado de mão de obra, você sabe disso. Então, assim, como é que eu faço o camarada lá de Copacabana talvez se interessar pelo agro e vir aqui para Mato Grosso do Sul trabalhar no agro? Eu preciso fazer chegar para ele o que é o agro. E o que nós tivemos uma sacada que eu concordo foi bem interessante, que o formato que as pessoas mais consomem hoje de entretenimento são os realities. Eles gostam, a gente gosta eu assisto, não sei se pode falar, Masterchef, eu gosto, né? Desafio sob fogo, aquele que fazer faca, cara, é muito gostoso, o formato é um formato leve. Então a gente falou, esse é um formato que é bacana, as pessoas consomem, independente, eu não sei, eu não sou cuteleiro, mas eu gosto de assistir. Eu não sei cozinhar, faço um churrasco mais ou menos, mas assim. Febre do Ouro lá, você assiste. Febre do Ouro eu acho legal também. Então, assim, eu não entendo nada daquele negócio, só que eu acho bacana o formato. E aí, durante a minha permanência assistindo, eu posso embutir alguns conceitos, eu posso explicar o que é o agro, eu posso trazer. E aí, teve uma produtora que nos procurou com essa ideia, e aí nós criamos o Mestres do Agro Brasil.
É o primeiro reality show do agro brasileiro, nesse formato. E aí nós começamos a desenhar, como é que eu faço? Como é que eu faço prova do agro? Não é numa sala. Prova do agro tem que ser no campo. Como é que eu avalio? Como é que eu faço isso que fica bonito plasticamente na câmera e tal? Sim, sim. Foi um trabalho, e ninguém tinha feito algo assim. Foi um trabalho bem gratificante, que a gente começou a entrar em alguns assuntos. E o que nós falamos? Bom, quem que seriam os candidatos? Vamos usar os nossos ex-alunos do Senar, dos cursos técnicos. E aí nós tivemos 600 inscritos, 400 e poucos inscritos em uma semana, de somente ex-alunos do Senar, de curso técnico. E aí foram selecionados lá os 16, que cada um tinha um episódio. Aí nós fomos buscar as instituições e empresas do setor. Florestal, conversamos com a Reflore, que é a associação que representa o setor. Eles ajudaram a gente, fizeram uma curadoria das provas, que sejam legais. Tem provas muito técnicas que não ficam legal na câmera. Então, assim, é um mix de prova técnica, para eu mostrar os conceitos e ver qual que é o nosso técnico melhor que o outro, mas também que fique legal. E não pode ser uma prova de 2 dias de duração, tem que ser uma prova de takes rápido ali, né? Então, fizemos um episódio de soja, de agricultura, foi aqui na Fundação MS, inclusive, a curadoria deles. Tivemos de silvicultura, tivemos de pecuária de corte e tivemos de cana-de-açúcar. E aí eram 4 competidores em duplas em cada um desses episódios. Saía uma dupla vencedora, a dupla se desafiava depois e saía um campeão de cada episódio desse e ia para a grande final. E aí nós tivemos lá na Embrapa, no nosso Centro de Excelência, que é uma escola que nós temos lá, o desafio final, que foi muito bacana. Com isso, a gente trouxe uma audiência muito grande para o YouTube da FamaSul, né? A gente tem vídeo que já está passando de 250 mil visualizações. Que legal. Um episódio já tem mais de 250 mil visualizações. No nosso Instagram, nossa rede social, tem cortes lá de 200 e poucas mil visualizações também. E aí trouxe muita gente que talvez não conhecia o agro. Com certeza. Foi uma sacada muito boa. Foi legal. E assim, a gente já está com... Daqui a pouco vai lançar o novo desafio para esse ano, 2026. Foi gravado em 25. A gente vai ter o de 26 agora também. Nós demos uma premiação para o primeiro lugar de R$ 30.000. Então também é uma realização pessoal, que a menina que ganhou, ela vai usar isso para estudar, para fazer investimento na carreira dela. E não estava previsto, mas o presidente nosso, Marcelo, falou, mas o cara que chegou até o final não vai ganhar nada, o cara passou todo esse período, e aí teve uma premiação de R$ 10.000 também para o segundo lugar. Faz, cara. Então eu acho que deu uma movimentada legal, chamou bastante atenção. Deu um engajamento Muito legal, furou a bolha, porque a gente vê lá as estatísticas, né? Não é de Mato Grosso do Sul, tem gente de São Paulo assistindo, do Rio de Janeiro, tem gente fora do país assistindo. Já fomos procurados por... Porque dá para metrificar. A internet dá para metrificar. Dá. Já fomos procurados por televisões, tanto fechada como streams, para colocar No próximo episódio. No próximo, tá? Então, assim, foi um negócio bacana que a gente ousou, foi um desafio grande. Mas eu acho que o resultado foi bacana. Legal demais. A ideia foi sua? Também, foi, também. Eu fui procurado por uma produtora, que eu preciso dar o mérito aqui, que tinha feito um reality na área de marcenaria. E aí ele falou, cara, eu queria fazer pro agro, mas não entendo como é que funciona. Mas vamos cá, eu gostei da ideia. Aí nós construímos junto. Então hoje é um produto dessa produtora com o Senar, que desenvolveu junto essa... Porque assim, feio ninguém quer assumir. Depois que tá bonito. Não, é minha e de muita gente em volta, a equipe. Mas quando dá certo, eu acho que a gente tem que reconhecer. Isso foi uma das coisas que também me motivou para trazer você aqui. Legal, bom. Quando eu comecei a olhar e falei, cara, os caras tiveram uma sacada aqui muito legal, muito legal. A gente pode falar sobre depois isso aí. Acredito que, dentro de alguma forma, a gente pode ajudar vocês a potencializar isso. Com certeza. De maneira que o meu objetivo, junto com o seu, é furar essa bolha do agro. Sem dúvida. É levar pro cara do dia a dia ali. Às vezes o pedreiro que está construindo ali, o cara vai ver, pô, esse negócio aqui, cara, tal. Porque realmente vocês furaram a bolha. Lucas, deixa eu fazer uma pergunta para você agora aqui, mais de cunho pessoal. Você falou que passaram inúmeros alunos lá
no sistema FamaSul, do Senar, mudou a realidade de pessoas. Pessoas ali, mulheres que viviam uma violência doméstica, às vezes eram oprimidas, não tinha como se sustentar, foram lá, fizeram as capacitações, começaram a empreender, trouxe uma liberdade financeira para essas pessoas, desde crianças até pessoas, vamos dizer assim, adultos que mudaram de profissão. O cara estava ali, como você falou, inserido ali para ser um advogado, não se encontrou, viu ali dentro, mudou de profissão, hoje está vivendo uma realidade dentro do agro. De todas essas histórias, qual foi a história que mais te tocou? Assim, falou, cara, eu estou fazendo um trabalho certo porque essa história dessa pessoa aqui mudou o meu jeito de ver o cenário e a FamaSul. Vou falar uma história de um programa nosso que eu não contei aqui ainda. Nós temos um programa que é para jovens e adultos, que chama Despertando. É para quem não sabe ler e escrever. Para letramento. E aí nós lançamos esse programa faz acho que uns 3 ou 4 anos. E foi um desafio, porque tem a parte metodológica de ensinar, alfabetizar pessoas com mais idade e tal. E nós tivemos 2 casos. Um, que a primeira turma que formou foi em Laguna Carapã, e começaram 15 alunos e formaram 6. Senhores e senhoras 60, 70 anos, que nunca tinham lido, não sabiam ler e escrever. E aí nós fizemos um ato de formatura, tive a frente de honra, teve um coquetel lá, e tinha um nome de turma, como qualquer formatura. Quem é que é o representante? É uma senhorinha que nunca tinha lido, não sabia ler, com 67 anos, ela leu o discurso dela. Cara, Então ela foi lá na frente, com toda a dificuldade, a gente via que não tinha uma fluência na leitura, mas, poxa, para ela era uma satisfação pessoal poder representar aquela galera lá, aquela turma dela de pessoas, e ler o discurso, em homenagem àqueles alunos dela. Então, para mim, mexeu muito. E uma outra turma também, do Despertando, que era uma senhora da Pontinha do Coxo, se não me falha a memória, em Camapuã, que queria aprender para ler a Bíblia. Ela a vida toda dependia de alguém, ela era uma cristã, uma pessoa evangélica, que gostava de ler, gostava da história, tudo, queria saber mais sobre a Bíblia, sobre, enfim, os ensinamentos ali, mas dependia sempre de alguém. E ela fez o curso nosso, demorava 6 meses, para poder ela mesma ler a Bíblia e tirar as conclusões dela. Então, para mim, foram histórias. Tem mais, né? Tem um senhorzinho que andava 10 quilômetros com um saco de arroz com caderno dentro, acabava de capinar lá a rocinha dele, ia para estudar também, porque ele queria ler os jornais, assim. Então, assim, tem histórias. Então, essa que você trabalha com a pessoa que já está numa perspectiva de vida já, a gente brinca, né, no fim de carreira, mas ainda você consegue transformar essas pessoas através da educação. caraca, que massa isso, cara. É. Lucas, qual que é a sua dúvida hoje, cara? Você que está aí nos seus 42 anos, sei que você já vivenciou bastante coisa dentro da agricultura, fora da agricultura, está aí na terceira geração de agricultores, trabalha no Senar, ali na FamaSul, empreende, é um cara desenrolado, um cara sacudido. Qual que é a sua dúvida? Cara, essa pergunta não tá no script, né? Então você tira a gente tira a gente da zona de conforto, né? Minha dúvida é como é que eu posso contribuir mais é, com a sociedade ou com o meio que eu vivo através das oportunidades que eu tive, do conhecimento, da minha família, da minha esposa, de todo esse ciclo que eu tive que me ajudou a estar onde eu estou, enfim, ter as coisas que eu tenho, poder desenvolver o que eu desenvolvo, né? Como é que eu posso impactar mais? Isso eu estou no caminho certo. Acho que é uma dúvida filosófica, espiritual, pessoal, mas essa é a minha dúvida, porque a gente se depara com muitas histórias, com muitas vidas, né? Então eu me sinto um privilegiado, que eu tenho conseguido fazer boa parte do que eu gosto, enfim, com os desafios, com um monte de coisa, mas se eu estou no caminho certo, se eu continuo por esse caminho ou não, estaria a minha dúvida.
Muito sincera a Uhum. tua resposta. O que é Deus pro Lucas? Cara, Deus é o ser supremo, é algo que é o ser que a gente tem que se basear, né? Tem que ter como referência, como propósito, enfim, é o princípio, é o alfa, é o ômega, né? Para quem lê Bíblia sabe bem disso, né? Então acho que é o que nós temos que mirar. Você acredita? Acredito muito, muito. A gente sabe que na vida a gente precisa tomar algumas decisões, né? Algumas escolhas, né? E eu tenho dito e pensado sobre isso, que escolher é perder. Queria que você falasse sobre. A gente faz escolha todo dia, né? Acordar ou continuar dormindo. Fazer um curso ou não fazer um curso. Ser solteiro ou casar. E sempre as escolhas têm perdas e têm ganhos, né? Então, eu acho que a gente não pode ter medo de escolher. Mas para errar menos, a gente tem que estar sempre focado em ser íntegro diante daquilo que é o nosso propósito. Então, se eu estou no meu propósito, conectado no meu caso, que acredito em Deus, você provavelmente vai ter um guia que vai te fazer escolher as melhores decisões para aquilo que você veio fazer aqui na Terra. Então, mesmo que você perca ou não entenda naquele momento que as escolhas talvez sejam ruins, mas lá na frente você vai entender que as escolhas que você fez foi as melhores, foram as melhores. Com certeza. Do que o Lucas tem medo? Apesar de você ser um cara destemido, né, cara? Cara, eu não tenho, não sei te explicar, não. Eu sou um cara que não tem muito medo, não. Tá com medo, vai com medo mesmo. Eu vou, eu vou. Eu sempre fui sabe aquele cara que você fala assim, duvido? Não fala isso pra mim, não. Porque eu sempre, na escola, eu gostava, sei lá, andar de bicicleta. Aí a galera, duvido quem vai lá e rampa aquele negócio. Eu sempre era eu que ia na frente, sabe? Então, assim, eu não tenho muito medo, não. Então, os caras te julgam mal. Você é loirinho, do olho claro. Pois é, pois é. Mas quem acompanha um pouco, os amigos, os mais próximos assim, sabe que eu não tenho muito medo, não. Eu sou um cara que ouso bastante. E eu acho que isso faz parte de quem tem o tino para empreender. Porque o empreendedor é um ser que tem que ser estudado e que ousa e também não tem medo muitas vezes. E quando você empreende com a certeza, ou quando você enfrenta o medo porque você tem um propósito no final, geralmente dá certo. Fizeram até uma música agora que eu voltei recentemente a morar aqui, né? Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Não sei se você já viu isso. Eu já vi essa frase em algum lugar, mas é exatamente. Eu acho que é um rap, né, Alex, que os caras fez, né? Eu acho que só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Eu penso comigo assim, Lucas, que nós só temos uma vida Uhum, para viver. Isso aqui não é Mario Bros que você tem um monte de vida, morre e vem de novo, entendeu? uhum. Você só tem uma chance para viver aquilo, né, entendeu? Que você tem vontade. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar inglês com 35 anos, cara, você tá velho, cara. Pra que você vai estudar inglês? Larga a mão disso aí, entendeu? E escutei de algumas pessoas até que eu venho dessa formação da mecanização agrícola, que me disseram assim, cara, você se perdeu, mano. Você não sabe quem você é, velho. Você era um bom mecânico. Hoje você não sabe se você é youtuber, se você é podcaster, se você é. Você não sabe o que você é. Cara, eu sei quem eu sou. E eu. Primeiro que o sonho é meu. Ninguém vai viver por mim, entendeu? O meu sonho. Agora, se eu me preocupar com o que o outro pensa sobre mim, isso vai me parar, entendeu? Você se importa o que as pessoas pensam a seu respeito? Pouco. Machuca às vezes, principalmente as pessoas mais próximas de você, as pessoas que você tem mais carinho, quando às vezes não entendem ou julgam você, né? Eu acho que isso é o que mais machuca, mas tem que ser feito, faz assim mesmo, né? Depois, se essa pessoa realmente gosta de você, ela pode discordar, mas lá na frente talvez dê o braço a torcer. Mas você falou um negócio que eu acho bacana, é que independente do que nós estamos fazendo, a gente tem que ter um olhar e um jeito de ser professor, ensinar aquilo que a gente faz.
né? Se eu sou um bom pai, ensinar outras pessoas, o meu filho a ser um bom pai. Se eu sou um bom mecânico, eu poder ensinar outras pessoas a serem bons mecânicos. Se eu sou um motorista, se eu sou um copeiro, se eu sou, enfim, qualquer Se momento você. você tem um casamento bem sucedido, Exatamente, você ensinar aquilo, né? O maior líder que nós tivemos na humanidade foi Jesus e ele sempre era professor de tudo que ele podia passar para frente de informação, de conhecimento. E muitas vezes, quando você está lá no seu local de trabalho, você influencia talvez poucas pessoas. Quando você vai para a internet, quando você vai para essas outras frentes como você está fazendo, a possibilidade de escalar e de ensinar mais pessoas é muito maior. Então, colaborando aqui, eu acho que você está fazendo certo. Não somente você vai continuar sendo um bom mecânico, talvez, mas falando com muito mais gente do que você falava antigamente, talvez com os colegas em volta, ou nos treinamentos para poucas pessoas que você fazia. Hoje o mundo abre e você pode transformar vidas com o teu conhecimento através dessas outras habilidades que você está desenvolvendo. Então, assim, sempre seja um professor, porque sempre tem alguém para aprender com você. Por mais simples que seja aquela função, aquele ofício, aquele conhecimento, sempre tem alguém que sabe menos que você e que você pode estar sendo fonte de inspiração para aquela pessoa. muito legal, cara. Se tua resposta aí fez pensar bastante aqui. Lucas, você é um cara que está na terceira geração de produtor rural. Eu acredito que você vem dessa formação de que apertou a mão, olhou no olho, do fio do bigode tá valendo, né? Sim. E hoje a gente tem visto que honestidade tem virado um atributo. Por quê? Não tem uma resposta, mas alguns valores se perderam ao longo do tempo, né? Eu acho, ainda sou muito disso mesmo, assim, a, as relações que eu busco são relações duradouras, né? Seja das amizades. Eu estou há 20 anos numa empresa, por exemplo, coisa que na geração atual é muito difícil. Caramba, As pessoas se enjoam rapidamente, se frustram, já não querem mais, busca, pula de um lugar para o outro, né? É, esse dia, só para complementar, estava dando um treinamento no Mato Grosso. O cara falou, eu tenho experiência. Eu falei assim, cara, a carteira de trabalho ele tinha 60 fazendas em 2 anos. Aí eu falei, cara, eu falo pra você não tem experiência, é muito ruim de serviço, cara. alguma coisa está errada, Não né? dá, filho, Alguma cara. Eu coisa falei está assim, errada. você é igual o circo ruim, você não para em lugar nenhum, cara. É, Entendeu? eu, nesses 20 anos de profissão, de formado, né? Formei em 2005 para 2006, então estamos em 2026. Eu tenho duas assinaturas da carteira minha, na FamaSul e no Senar, que é na mesma entidade, no mesmo grupo. Então, assim, e me orgulho muito disso, sabe? Então, eu acho que as pessoas perderam isso ao longo do tempo. Não sei explicar por quê, mas quando a gente está muito distante da nossa essência, a gente tem que voltar para os conceitos mais antigos, escutar mais as outras gerações aí, que eu acho que isso conta muito. Eu vejo que isso ainda está muito forte no norte-americano, por conta desse última parceria que eu tive com o boss lá. O americano falou, apertou a mão, tá valendo, É fácil assim, né? Trabalhar assim não precisa assinar nada. é muito mais fácil. Nada. E se ele falou, pode ter certeza que vai acontecer. Por que eu te falei isso? Porque hoje, às vezes, você vai fazer uma entrevista, às vezes o produtor rural pede uma indicação, aí eu falo pro cara assim, fala uma virtude sua, uma habilidade, eu sou honesto. Foi, mano. Condição isso aí, né? Mas daí é o mínimo isso, cara. Não, eu falo a verdade. Pô, cara, é o mínimo que a gente espera, né? Nunca que tinha virado pré-requisito uma habilidade sobrenatural. Parece que o cara fala, eu sou honesto e fala a verdade, parece que ele é de outro mundo, né, cara? Hum. Entendeu? Para o que a gente está vivendo agora. Chegando agora para o final desse episódio aqui no Café Brothers, a gente falou do que você faz, algumas perguntas que eu acredito que fez você pensar um pouco, não estava combinado ainda, né? Sem dúvida. Entendeu? Mas dentro de tudo isso que você viveu, esse turbilhão aí de emoções, transformação de vida de pessoas através do seu trabalho, daquilo que você faz na instituição qual você representa, quem é o Lucas Galvão? O Galvão é um sonhador e que busca todo dia alcançar os meus sonhos sem me perder no caminho. Eu acho que é isso. Simples e direto. É o jeito que eu gosto de ser. Não, legal.
Hoje eu posso falar para você, cara, numa boa, que eu já gravei mais de 200 episódios aqui no podcast, mas poucas pessoas sentaram nessa cadeira trabalhando numa instituição e fazem o trabalho com tanta garra como você faz, cara. Eu vejo nos seus Obrigado, olhos que tem verdade nisso, obrigado. entendeu? E eu ando por um caminho que tinha um cara, provavelmente você conhecer ele, já é saudoso, né? O Chorão do Charlie Brown, Sim, que ele fala que quem é de verdade sabe quem é de mentira, né, cara? Então, eu acredito que aquilo que você faz está muito conectado com o seu propósito, por isso faz muitos anos que você está. E as sementes que você planta são sementes que talvez não vai dar o fruto hoje, mas são de árvores frutíferas, plantadas junto ao ribeiro, isso é um salmo, cara, que na estação certa vai dar o fruto. Então me brilha os olhos, me deixa o meu coração alegre saber que tem pessoas que se importam com as crianças, em levar uma educação, um ensino, em pegar pessoas que às vezes a sociedade não está dando nada, que às vezes um advogado não deu certo na advocacia, o cara é fracassado, pô, entendeu? E aí vocês abriram uma oportunidade, entendeu? Para essa pessoa se refazer, se reinventar. Eu acredito, cara, que isso, cara, vale mais que dinheiro, entendeu? Porque você mudar a realidade numa pessoa que às vezes ela estava entrando num período de depressão, que ela acha que ela não vale nada, você ensinar uma pessoa ali a fazer um bolo, um pão, um doce, isso é um ciclo virtuoso, que a qual você está à frente do trabalho, pensando fora da caixa, mostrar uma outra realidade do agro, que não é só soja e milho e gado, tem pessoas, né? E é o que a gente tem falado, não é só agro, é sobre pessoas. Lucas, muito obrigado por estar aqui. Curtiu estar com a gente aqui no Café Brothers? eu que agradeço, foi um prazer. Eu acho que quando é coisa boa, a gente nem vê passar o tempo. Não sei quanto tempo nós estamos conversando aqui, mas alguns minutos aí, talvez hora aí, aproximando de hora. E é gostoso. A gente falar do que a gente gosta, do que a gente acredita e faz com amor, é muito gostoso. E você é um craque aí nas perguntas, na provocação. Então, obrigado pela oportunidade aí. Conte com o Sistema Formação Senar, né? Fala em nome aí do nosso presidente Marcelo Bertoni, mas todo um time nosso de funcionários, colaboradores, técnicos de campo, instrutores do Senar, presidentes de sindicatos rurais, é um time de aproximadamente 1.000 pessoas Caraca, que estão em função de tudo isso que eu contei aqui, são 1.000 pessoas que estão no dia a dia fazendo aqui nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, nos 365 dias do ano. legal. Quero deixar o meu convite. A hora que você quiser trazer o presidente aí, cara, para nós vai ser uma honra bater esse papo com ele aí, falar dos desafios, né? O presidente tem desafio de presidente, Tem, tem, entendeu? tem. Então tem gente grande tem problema grande, né? Exatamente. Ele fica com as partes mais difíceis aí, a gente tenta executar. Quem quer te encontrar nas redes sociais, como é que faz lá? No Instagram, lucas.d.galvan, LinkedIn Lucas Galvan, YouTube Lucas Galvan. Eu acho que é isso. Galera, se você chegou até aqui, então curte e compartilha aí com o pessoal, tá? Agradecer os nossos patrocinadores que ajudam a gente a fazer isso aqui, entendeu? É, é com muita alegria, muito prazer que a gente faz o Café Brothers para contar histórias reais, contadas por pessoas reais. Então, obrigado por você estar aqui com a gente. Se inscreve no nosso canal, segue a gente lá no Instagram, @Café Brothers. O que o nosso convidado merece aí, Alex?